Jesus, em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos todos, sinta-se à vontade. Você está na presença do seu Pai, na presença do seu Deus, na presença do Senhor. A fartura de alegria, a alegria abundante nesse ambiente onde Ele está presente. Então desfrute disso. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Vocês viram que a gente faz barba, cabelo e bigode, né, gente? A gente faz louvor, prega. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder celebrar mais uma vez, mais um aniversário da Altamont Church. E, inclusive, é um nome muito semelhante para mim, porque o ministério de louvor da nossa igreja se chama Altamont, né? Então é muito bom poder estar na Altamont Church, poder ministrar a vocês, que para mim é uma família também. Glória a Deus por isso. E sem delongas, eu queria já entrar na palavra. Queria convidar você a abrir tua Bíblia em 2 Reis 4, de 1 a 7, nós vamos ler. Esse é um texto que Deus tem falado comigo. Eu quero compartilhar algo que eu acho que eu creio que é tão precioso. 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, e derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Glória a Deus. Essa história aqui, ela é muito poderosa, e o que eu me identifico muito nesse texto é o posicionamento do homem de Deus, o posicionamento do profeta Eliseu. Mas ao mesmo tempo tem um contexto aqui nessa história que eu acho muito interessante. O marido daquela mulher, ele havia morrido, e aquela mulher, ela estava com os 2 filhos que estavam para ser entregues para a escravidão por conta das dívidas que eles estavam adquirindo. Mas o grande detalhe é que algo foi estabelecido dentro daquela casa que fez com que aquela mulher, ela não tomasse uma decisão errada, mas ela tomasse uma decisão assertiva. Ela não foi atrás de qualquer nenhum outro tipo de solução a não ser ir para o homem de Deus. Aleluia. E o que eu acho lindo nesse texto é que Eliseu, ele faz 2 perguntas: como eu posso te ajudar? O que você tem em sua casa? E a resposta daquela mulher, talvez ela não tinha ideia exatamente do que ela tinha em casa, e ela responde: aqui eu só tenho um pouco de azeite dentro de uma vasilha. Para aquela mulher, ela estava considerando aquilo como um elemento que ela tinha dentro da sua casa, mas para o profeta Eliseu, ele percebeu que ela tinha algo muito precioso. Sabe por quê? Porque o azeite, ele tem diversas utilidades, ela tem uma representação que é muito importante. O azeite, ele representa unção.
Se você começa a estudar um pouco sobre a prensa do azeite, tem algo muito precioso. Quando eu estive em Israel 2023, e nós fomos para Belém, e em Belém nós fomos conhecer o processo do azeite, e como naquela época, na época de Jesus, como que era a prensa do azeite. E é interessante porque a prensa do azeite, ela tem um nome, no hebraico e no aramaico, Getsemane, ou Get Shemanim. Get significa prensa, Shemanim, óleo ou azeite. Era uma prensa que ela tinha 3 estágios, e o primeiro estágio era os sacos de azeitona, quando eles eram empilhados, um em cima do outro, eles passavam por um processo que tinha um nome de sangria, e essa sangria era justamente a pressão que um saco fazia sobre o outro, o saco de azeitona ali, e naturalmente ia sendo extraído um óleo daquela azeitona, e ele era considerado a primeira prensa, e essa prensa, ela era como uma prensa muito fina, muito refinada, ela era uma prensa pura, um azeite puro, e esse azeite, ele era utilizado para você ungir o templo, ele era utilizado para acender o menorá dentro do tabernáculo. Então essa primeira prensa do azeite, ela era utilizada para unção. A segunda prensa, ela não era tão refinada quanto a primeira, mas continuava a ter a utilidade o azeite. Ele era usado para você acender candeeiros, era utilizado para medicina, era utilizado também para tempero. E tinha a terceira prensa, que não era tão boa, mas continuava ainda a ter utilidade. Era utilizada para fazer sabão. Mas o lindo da prensa do azeite, e falando da primeira prensa, que tem esse nome de sangria, e ao mesmo tempo Get Shemanim, que é justamente a prensa do azeite, nos faz lembrar de Jesus, quando ele está ali para orar na presença do Senhor, e ele começa ali a dizer para o Senhor que, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, ele fala, Senhor, ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. E Jesus, naquele lugar, ele começa a suar o quê? Sangue. Ali era a sangria. Então a prensa do azeite, ela também tem um significado muito importante, porque está mostrando que essa sangria, ela também representa aquilo que Jesus pagou por mim e por você. Representa aquele lugar que Jesus, ele estava aflito diante do Pai, ele sua sangue ali, mas ao mesmo tempo, o que é gerado desta sangria? O que é gerado dessa prensa? Em Jesus, continuou sendo gerado um lugar de obediência, porque naquele momento ele fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E ao mesmo tempo, olha só o que o profeta Eliseu percebe, essa mulher, ela não tem só um pouco de azeite na vasilha, essa mulher, ela não percebeu, ela tem dentro da casa dela unção. E nós vamos começar a perceber que nós temos a unção do Senhor. Você crê nisso? Você carrega a unção do Senhor. E o tema da minha palavra é a unção que vem de casa. Eu acho lindo esse texto, porque essa mulher, ela entende que ela não podia ir atrás de nenhum outro tipo de subterfúgio, ela não ia atrás de outro tipo de solução. Ela vai para a presença do homem de Deus, e ela vai buscar o homem de Deus, porque ela sabe que diante daquele homem, ela vai receber uma resposta que não vai vir simplesmente do profeta Eliseu, mas vai vir do Senhor para direcionar aquela mulher. E o que eu gosto desse texto, é porque a grande realidade, ela é que a unção que vem de casa, ela precisa partir de um lugar, ela precisa partir de um lugar de carência. E essa carência que eu estou falando, é a carência da presença de Deus. Essa carência é o desejo pela presença de Deus. Agora, por que essa mulher, ela foi procurar Eliseu? Lembra que o marido dela estava morto? Mas o marido dela servia a quem? O profeta Eliseu.
Então isso mostra que esse homem que faleceu, ele estabeleceu uma cultura dentro da casa, ele estabeleceu um sacerdócio dentro daquela casa, ao ponto daquela mulher, como eu falei, procurar o homem de Deus. Então significa que aquela casa, ela foi construída em devoção, ela foi construída debaixo de temor ao Senhor, ela foi construída debaixo da presença de Deus. Você está me entendendo? Então aquela mulher, ela vai buscar o homem de Deus, porque ela entende que o marido dela estabeleceu ali dentro da casa, uma casa que carrega os princípios e os valores do reino. E olha só que interessante, Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então aquela mulher, por ter o temor do Senhor, o Senhor deu a ela sabedoria. Vá atrás do homem de Deus, vá buscar o homem de Deus, porque quando você caminha com o homem de Deus, você é discipulado naturalmente. Com certeza o marido dela estava sendo discipulado naturalmente pelo homem de Deus. Você discipula pelas tuas atitudes, você discipula através do teu caráter, você discipula pela presença do Senhor que é notória na tua vida, você discipula através da tua fala, você discipula através, né, do teu bom relacionamento, da tua vida de integridade, de zelo, de temor ao Senhor. Então o que eu estou querendo trazer nesta tarde, agora começo de noite, essa unção que vem de casa, ela não é construída dentro de um culto no domingo, ou no sábado, ou num aniversário de igreja. Essa unção que vem de casa, ela é estabelecida dentro da tua casa. Então nós temos aqui um tema de preparando o caminho, mas se eu não entender que eu, como sacerdote, eu preciso estabelecer dentro da minha casa uma casa de devoção, uma casa aonde o azeite é perceptível, aonde a unção é perceptível, a unção ela é evidente. E aqui Eliseu, ele percebe, há azeite dentro da casa dessa mulher, e ela não percebeu ainda, mas o que eu vou multiplicar dentro da casa dela, é esse azeite. Eu vou multiplicar a unção dentro dessa casa, mas ao mesmo tempo precisa haver devoção, precisa haver temor, precisa haver zelo, precisa haver boa mordomia diante do Senhor. Agora, eu acho tão poderoso, então, a reverência, o respeito, a submissão, e reconhecer a soberania de Deus, era algo que existia dentro daquela casa. Então, quando Eliseu pergunta: o que eu posso fazer, o que você tem em sua casa? Na verdade, Eliseu, ele já identificou, essa mulher, ela teme o Senhor, mas agora, o milagre que ela vai experimentar dentro da casa dela, não vai ser através da minha vida. O milagre que ela vai experimentar, vai ser através da tensão que eu vou gerar sobre ela, a tensão da fé. Não estou falando da tensão de estar tenso, de estar aterrorizado, preocupado, mas é a tensão de você esticar a pessoa na fé. Então olha só o que Eliseu, ele direciona para aquela mulher, e eu quero entrar aqui no meu segundo ponto, que é a unção que vem de casa, ela é esticada na tensão. E a tensão que ele vai trazer ali, já começa pelas aquelas duas perguntas: o que você quer que eu faça, como eu posso ajudá-lo, e o que você tem na tua casa. Ela responde: tua serva só tem um pouquinho de azeite na vasilha. E aí ele dá uma direção, começa a esticar a fé dela. Vá até os vizinhos, pegue vasilhas emprestadas, mas pegue muitas. Só que ele dá uma direção: vá, e esse vá é a direção que nós precisamos entender, que é o tema deste aniversário, preparando o caminho. O Senhor está dizendo para você: vá começar a viver algo sobrenatural, se lance no lugar onde você vai experimentar do novo de Deus. Talvez não vá fazer sentido para você, mas pegue vasilhas emprestadas, pegue muitas. O que ele está fazendo? Esticando a fé dessa mulher. Talvez na cabeça dela não faça sentido. Como assim eu vou pedir?
um monte de vasilhas emprestadas, não faz sentido, porque eu só tenho um pouquinho de azeite dentro da vasilha. Então não tem o porquê eu pegar vasilhas emprestadas com meus vizinhos. Mas a grande realidade é que Eliseu estava levando aquela mulher a estabelecer um novo nível de fé dentro da casa dela. E o Senhor, Ele quer nos levar essa noite para esse lugar. Estabeleça um novo nível de fé, mesmo quando a direção da parte do Senhor não faça sentido. Eu não sei se eu contei o ano passado quando eu vim aqui, mas uma vez a minha sogra fez um convite para mim e para minha esposa, para um dia cultural que estava acontecendo na universidade onde ela estudava. Ela estava estudando psicologia, e eu, como gosto de música, eu fui para aquela universidade com a minha esposa, e eu pensei, eu sei que vão ter várias salas nessa universidade, e vai estar acontecendo muitas coisas. Aí fomos lá, começamos a andar na universidade. Uma sala estava lá com fórum, outra sala tinha lá umas palestras, alguns teatros, tinha música, tinha tanta coisa acontecendo naquela universidade. E eu, como gosto de música, eu falei, eu vou para a sala de música. Acho que eu contei essa história aqui, mas é uma história que para mim não fazia sentido, mas você vai entender. E aí eu entrei naquela sala e eu sentei no final dela, e sentou eu, minha esposa, meu primo sentou atrás de mim com a esposa dele, e aí tinha lá um violão, um microfone, a galera começou a ministrar, a cantar, e aí eram vários sons dentro daquela sala, músicas mundanas, e de repente o violão fica sem ninguém, o microfone sem ninguém, e aí o rapaz que estava coordenando aquela sala, ele faz uma pergunta: pessoal, tem mais alguém aqui que toca? E o meu primo que estava atrás de mim, me empurrou, e na hora que ele me empurrou, aí o rapaz olhou para mim e falou assim: ô brother, você toca? E eu falei: toco. E ele falou: então vem fazer um som aqui. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer de som? Eu só sei música de crente, eu só toco na igreja, o que eu vou tocar nessa sala de universidade, um monte de gente fazendo psicologia, não tenho nada contra a psicologia. Mas aí eu comecei a andar, porque meu primo já tinha me empurrado, eu já tinha dado o sim que eu tocava, e eu comecei a andar devagarzinho, e na minha cabeça eu ficava: Senhor, o que eu vou cantar para essa galera? Não fazia sentido para mim. E aí eu estou ali andando, vem uma direção, não é heresia, tá bom? Você vai entender depois. Me veio: você é algo assim, é tudo para mim, é mais que eu esperava, baby. E aí eu fiquei andando, indo para aquela frente daquela sala de universidade, e eu fiquei pensando: meu Deus, isso aqui é mundano. E aí aquilo começou a vir na minha cabeça. Aí eu parei e falei assim: Senhor, eu posso cantar isso para o Senhor, porque você é algo assim, é tudo para mim, é mais que eu esperava. Eu tiro o baby e está tudo bem. Mas não fazia sentido. E eu comecei a tocar um reggae daquela música, e a galera começou a balançar, e eles estavam curtindo o som, e eu ali não entendendo nada. Eu só sei que quando eu terminei de cantar essa música, um rapaz falou assim: toca mais uma. Aí um outro: toca mais uma, foi bom. E aí naquele momento eu ouvi o Senhor falando comigo: atraímos a atenção deles, agora você vai falar de mim. E naquele momento eu parei e falei assim: eu vou tocar mais uma, eu vou tocar daquele que mudou minha vida, ele transformou a minha história, tudo aquilo que eu tinha determinado e que era completamente fora daquilo que estava no coração dele, ele mudou, e hoje ele anda comigo todos os dias. E eu falei: eu vou cantar uma canção que fala de Deus. E eu comecei um outro reggae, cantando uma canção de louvor ali, e sabe o que me surpreendeu? A galera continuou balançando, e a cabecinha deles balançando, e eu não entendendo nada, não fazia sentido para mim. E aí quando eu terminei de cantar aquele louvor, eles continuaram falando: toca mais uma, toca mais uma. E aí a atmosfera daquela sala mudou. Haviam diversos sons naquela sala. De repente o Senhor estabeleceu um som apenas, da presença dele, um som de adoração. Sabe o que é você estar numa sala de um monte de estudantes de psicologia, e eles começaram a cantar canções de Deus, e quando eu terminei, eu não tinha mais repertório,
alguns desses jovens vieram falar comigo, e eles comentaram: cara, eu nunca ouvi falar do Senhor, nunca ouvia falado de Deus da forma como você nos apresentou. Como eu faço para seguir esse Deus? E dentro daquela sala de um dia cultural de universidade, alguns jovens entregaram suas vidas a Jesus. Não fazia sentido para mim, mas não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para Ele. O grande detalhe é Ele está falando: vá, pegue vasilhas emprestadas, peguem muitas. E com certeza aquela mulher, então, ela entra num lugar que ela está sendo esticada, está sendo tensionada na fé dela, e aí ela vai lá, que começa a pegar vasilhas com os vizinhos, e ela começa a pegar muitas vasilhas. E aí o interessante é que a prensa do azeite é justamente isso, é a tensão. Então o que Eliseu está fazendo com aquela mulher? Eu vou extrair o melhor de Deus nessa mulher. Ela vai, no final ela vai perceber que na verdade não tem nada a ver comigo, profeta Eliseu, mas tem a ver com o posicionamento que ela escolheu tomar, de obedecer, de estar nesse Getsemane, nessa prensa do azeite, aonde eu vou estabelecer algo dentro da casa dela, que vai permanecer e vai prevalecer durante as gerações que virão. E ela vai para aquele lugar, e aí essa primeira tensão é onde ela é esticada na sua fé pessoal. Ela está sendo esticada na sua fé pessoal. Ali não é mais olhar para o profeta Eliseu, mas ela agora entrar nesse lugar de que ela vai pegar vasilhas emprestadas. Provavelmente, eu aqui gosto de entender um pouco o que poderia ter acontecido por trás de tudo isso. E eu imagino os vizinhos olhando para ela, vendo ela com um monte de vasilhas, e perguntando: por que você está com tanta vasilha? Onde você vai com tanta vasilha? E aquela mulher precisava responder uma coisa. Eu acredito que ela devia falar para eles: eu não sei o que vai acontecer, só me empresta vasilhas, porque algo sobrenatural eu vou experimentar. Então me empresta as vasilhas. É a fé pessoal dela, ela está sendo esticada. Olha o que Jeremias 33, 2, 3 diz: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou tem uma versão que eu gosto que fala: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu nem sabes. Aquela mulher estava sendo esticada na fé pessoal. Ela vai experimentar das coisas grandes e ocultas que ela não sabe, mas ela precisa se posicionar. A fé, ela precisa ter ação. Você crê nisso? Precisa. Então essa palavra é para que você saia daqui e você entenda que o Senhor quer multiplicar algo dentro da tua casa. Ele quer multiplicar o azeite, Ele quer multiplicar a unção que está sobre a tua casa. E assim como eu falei ontem, mas por quê? Porque Ele quer fazer algo em você e através de você. Mateus 7,7: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então o coração daquela mulher estava no tesouro, o tesouro dela, na verdade o coração dela estava no Senhor. Então ali, na verdade, ela está sendo tensionada para que ela possa viver esse suprir das necessidades dela em glória por Cristo Jesus. Mas ela precisa fazer algo. Peça, vá e peça. E a grande realidade que eu trouxe ontem também, Marcos 16,15, o id, o que é o id? Vá, faça alguma coisa. Estou de novo batendo nessa tecla, porque você carrega a unção de Deus, e viva reconhecendo a unção que está sobre o teu próximo. Aqui, olha que poderoso, nós estamos aqui em um grupo, uma igreja,
aonde há uma unção sobre cada vida. Isso aqui é extremamente poderoso, porque se todos nós sairmos daqui e começarmos a andar nessa rua, e começarmos a ministrar as pessoas, essa unção vai ser derramada sobre essas pessoas. Você crê nisso? Só que a minha pergunta é, por que nós não fazemos? Se o Senhor está falando, vá. Se o Senhor está falando, ide. Deixa Ele te tensionar, deixa Ele te esticar, deixa Ele levar você para esse lugar de sangria, a prensa do azeite, para sair o azeite puro, o azeite da unção. A segunda tensão que é esticada nessa mulher, é a fé publicamente. Primeiro, ela é tensionada, esticada na sua fé pessoal, agora é na fé publicamente. Ela vai ter que falar com os vizinhos, pegar aquelas vasilhas, e ela vai ter uma resposta, assim como eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou voltar aqui, eu vou devolver as vasilhas, mas eu tenho certeza, que eu vou devolver, não vazia, mas eu vou devolver com azeite, para que vocês possam testemunhar, daquilo que eu experimentei dentro da minha casa. Eu acredito que essa mulher, ela foi trazendo esse tipo de resposta. Agora, abre comigo a tua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. Estou estreando aqui, ganhei de presente essa garrafinha. Glória a Deus pela minha irmã aqui que me abençoou. Lucas 17, um texto tão conhecido, diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, o que ele está dizendo? Ide. Ide, é essa que está nessa versão? Eu não sei se apareceu, mas a minha versão está: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Agora, olha que poderoso isso. Os 10 leprosos, eles veem Jesus e eles clamam por Jesus: mestre, tem misericórdia de nós. O que você espera, sendo um leproso, sendo alguém enfermo, o que você espera ouvir de Jesus? Ser curado, não é isso? É isso que eles ouvem de Jesus? Não, Jesus está fazendo o quê? Estou tensionando eles, estou esticando a fé deles, e ele olha para eles e fala assim: agora vá e apresentem-se aos sacerdotes. Ide e apresentem-se aos sacerdotes. E conforme eles começaram a caminhar, eles foram sendo o quê? Limpos. Agora, por que Jesus manda apresentar-se aos sacerdotes? Porque na verdade, naquela época, os sacerdotes eram quem tinham autoridade para poder testemunhar e certificar que aqueles leprosos realmente eles haviam sido curados. Era através dos sacerdotes que vinha essa decisão final: realmente eles estão curados. Então, o que Eliseu está fazendo também com aquela mulher? Ele está esticando a fé, agora é uma fé que é pública, e ele está falando: vá, e aí, como Jesus disse para aqueles leprosos: vão e apresentem-se aos sacerdotes. O que isso significa? Que o teu testemunho, ele se torna uma voz para essa sociedade. O teu testemunho se torna uma história que vai marcar as pessoas que ouvirem. O teu testemunho, aquilo que aconteceu na tua vida, se torna algo tão poderoso, que outras pessoas elas vão querer experimentar daquilo que você viveu. Só que ao mesmo tempo, se eu e você estivermos estagnados, numa zona de conforto, e nós simplesmente, temos um testemunho, glória a Deus, Senhor seja louvado. O Senhor quer muito mais de mim e de você. Vai e apresente-se aos sacerdotes, vai e se apresente no teu trabalho, vá na tua faculdade, na tua escola, fala o que o Senhor tem feito na tua vida, mostra para Ele. Se você foi curado, compartilha da tua cura. Se houve uma restauração do teu casamento, compartilha a restauração do teu casamento, conta o teu testemunho é poderoso.
Porque o teu testemunho não é apenas uma história que ficou para trás. O teu testemunho é a presença de Deus manifesta na tua vida, que causou transformação em você. E às vezes a gente vai lidando com os testemunhos como algo que parece que assim, isso aqui só é um testemunho. Isso aqui é o toque de Deus na tua vida. O teu testemunho é a presença de Deus que se manifestou. O teu testemunho é o amor de Deus que tocou a tua vida, é o amor de Deus através de cura, de libertação, de salvação, de transformação. É o amor de Deus. Então eu e você precisamos entender que o Senhor, Ele está nos levando para um lugar que nós precisamos sair da zona de conforto. Ide, vá, apresente-se aos sacerdotes. Não tenha vergonha de contar aquilo que Ele fez na tua vida. Eu gosto muito de contar as histórias. Meus filhos, quando nós estávamos em Maceió, eles começaram a fazer um movimento dentro da escola deles, no intervalo de aula. Como tinha alguns adolescentes da igreja que estudavam na mesma escola dos meus filhos, eles começaram a pegar um intervalo de aula para fazer momentos onde eles sentavam e começavam a ter adoração. A diretora daquela escola falou assim: a gente precisa melhorar isso. Botaram um microfone e um som no intervalo de aula, e aí eles já começaram a plugar o microfone e começaram a ter momentos de adoração. Chegou um determinado dia que o Espírito Santo se derramou naquele intervalo de aula, adolescentes, gente, e de repente um professor começou a ser cheio do Espírito Santo. Aquela diretora, ela começou a falar com os adolescentes da igreja: vocês têm liberdade, se quiser ora pela galera. Meu filho de 17 anos chegou, ele nem estava com 17 ainda, ele estava com 16 anos, ele chegou lá, pegou o microfone, e ele falou assim: Espírito Santo, vem sobre esse lugar, o Senhor tem liberdade, faz o que o Senhor quiser. Ele só orou isso, e de repente, começou um agir do Senhor naquele intervalo de uma escola. E aí sabe o que aconteceu? No nosso culto de adolescentes, a escola levou uma van com mais de 15 alunos para o culto na igreja. Ide, vá, apresente-se ao sacerdote. Aquilo que você carrega precisa ser derramado. Aquilo que você tem da presença de Deus, a unção, ela precisa ser evidenciada. É muito fácil ser evidenciada nesse lugar, ela precisa ser evidenciada lá fora. É quando você não tem vergonha de pregar o Evangelho, quando você não tem vergonha de compartilhar daquilo que é a realidade da tua vida. Vá, pegue vasilhas emprestadas, pegue muitas. Olha só o que 2 Coríntios 3 diz, do 1 ao 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Olha só, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você é a carta viva. Se você é uma carta, essa carta precisa ser lida. Se você é uma carta e ela foi escrita não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus vivo. E olha o que ele diz: Espírito do Deus vivo. Não é um Deus morto, é um Deus vivo, que está falando: vá, apresente-se aos sacerdotes, que está falando: vá, pegue vasilhas emprestadas, que está dizendo: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então aquela mulher, ela está sendo esticada publicamente. E a terceira tensão que ela experimenta também é esticando a sua fé em particular. Então essa é a terceira tensão que o profeta traz para aquela mulher. Ela começou sendo tensionada na sua fé pessoal, na sua fé publicamente, agora é na sua fé o quê? Particular. Aonde ela é esticada na fé particular? 2 Reis, o texto base,
2 Reis 4, versículo 4. Olha o que Eliseu diz para ela: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha o que o profeta Eliseu diz para ela: agora você vai entrar na tua casa com os teus filhos, particular, é a tua família. Você vai fechar a porta e você vai começar a derramar o azeite. Eliseu não entra naquela casa. Eliseu, ele não fala: eu vou entrar com vocês e algo sobrenatural vai acontecer. Ele diz para ela: entra na tua casa com os teus filhos. O Senhor está dizendo hoje para mim e para você: entra na tua casa com os teus filhos, porque dentro da nossa casa, nossa família, é o lugar que a gente precisa começar a experimentar do sobrenatural de Deus. A gente quer experimentar nas ruas, a gente quer experimentar na igreja, isso é muito bom, isso é importante e é necessário, mas antes eu preciso começar a experimentar dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque quando eu começo a experimentar, eu vou deixando um legado. Por que Eliseu fala para ela: entra agora na tua casa com os teus filhos, fecha a porta, agora é o teu particular, é você em família, agora você vai viver algo sobrenatural, e não só você vai conseguir ver o resultado da tua fé em ação, mas agora os teus filhos vão ver o que aconteceu através da tua fé, através desse lugar que foi estabelecido em devoção e temor ao Senhor. Eles também vão testemunhar junto com você o milagre que vai acontecer através da multiplicação do azeite, porque vai passar o tempo dessa mulher, mas os filhos, eles estavam lá, eles viram, eles comprovaram, eles testemunharam, eles estavam ali vendo o milagre acontecendo, e aquilo vai se tornando o multigeracional, vai se tornando a história, o testemunho que eles continuam contando para os filhos dos seus filhos. Então aquilo que você vive dentro da tua casa é o que vai começar a perpetuar nas gerações que virão da tua família. Você crê nisso? Glória a Deus, isso é tão importante. E olha só o que ela experimenta. Continuando aqui, Segunda Reis 4, 6 e 7, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá. Olha só, vá. Só que agora a direção é diferente. Agora aquele homem de Deus está mostrando para eles que a tensão que eles experimentaram da fé pessoal, da fé pública, da fé particular, gerou algo poderoso dentro da casa delas. A unção que vem de casa, ela quebra o jugo da escravidão. E eu quero encerrar com isso. Aqueles filhos, eles estavam para ser entregues para a escravidão por conta da dívida. O direcionamento que vem da parte de Deus através do profeta Eliseu, o que traz para aquela mulher e para aquela casa? Vocês não vão só experimentar o milagre, mas vocês vão experimentar uma vida digna, uma vida de integridade, uma vida de honra. E ele fala para ela: agora vá, venda o azeite, pague suas dívidas, porque a unção que foi multiplicada dentro da tua casa está quebrando o jugo da escravidão. O azeite foi multiplicado, agora você vai poder vender. Pague sua dívida, seja digna, mostre para a sociedade que a tua fé, o teu testemunho se tornou agora a carta viva. Essa carta é escrita pelo Espírito do Deus vivo. E agora você vai lá, paga a sua dívida. E você acha que ela não foi agora devolver as vasilhas? Eu estou aqui imaginando todo esse cenário. Com certeza aquela mulher foi entregar aquelas vasilhas, e ela experimentou do milagre, e ela pôde, que ela pôde devolver as vasilhas cheias para os vizinhos, com testemunho: isso aqui é o que foi multiplicado dentro da minha casa. E como a Bíblia fala que nós faremos coisas ainda maiores do que o Senhor fez, eu gosto de viajar.
eu gosto de pensar muitas coisas, e eu acredito que aquela mulher, ela deve ter contado testemunho, e aqueles vizinhos, com certeza eles também experimentaram de algo sobrenatural. Agora, o lindo de tudo isso, é que o profeta diz: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ele não está falando, vocês vão viver 5 anos com o que sobrar, 10 anos com o que sobrar. Ele está falando, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Significa que sobrou muito. Sobrou muito. Se eles vão viver, ele não está falando de viver. Então viver é que você vai passar os seus dias, os dias que você ainda tiver nessa terra, você vai poder viver com o que sobrar. O Senhor quebrou ali o jugo da escravidão, e o Senhor derrama provisão sobre a casa dela. Isso é extremamente poderoso, sabe? E é esse lugar que eu e você precisamos entender. Senhor, me estica, tensiona a minha vida. Senhor, eu não quero estar no lugar de comodismo. Eu sou da Zion, então meu pastor Teófilo Hayashi, pensa um homem acelerado, é ele. A gente tem até uma figurinha que a gente manda para a galera, que é ele lá e dizendo assim: se está confortável, então está na hora de mudar tudo. Será que a gente está nesse lugar? Senhor, muda tudo, porque eu quero ser esticado na minha fé. Senhor, eu quero que essa unção seja multiplicada dentro da minha casa. Senhor, eu tenho azeite, então Senhor, eu quero começar a experimentar desta unção sendo derramada sobre meus filhos, vão ser derramadas depois sobre os meus netos, meus bisnetos. As gerações, elas vão manter um legado da tua presença estabelecido primeiramente dentro de casa. E ao mesmo tempo, não tem como nós pararmos e refletirmos. A unção que vem de casa, existe uma unção sobre Alto Monte Church, existe uma unção sobre a igreja, pastor, existe uma unção sobre a tua casa. O Senhor quer multiplicar, mas não há multiplicação se nós não entramos no lugar de sermos tensionados, esticados na fé, porque senão a gente só vai ficar esperando. E o Senhor está dizendo: vá, ide, entra na tua casa, fecha a porta. É o que eu gosto muito de Mateus 6, 5 e 6. O que o Senhor diz ali, ensinando nós a orarmos de uma forma certa, mas ali a gente já começa lendo ali no versículo 5: quando orardes, não oreis como os hipócritas, porque eles oram alto nas sinagogas, eles querem ser vistos. Tu, porém, entra no teu quarto, vai, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará. Qual é a recompensa? É o milagre dentro da tua casa. Qual é a recompensa? É a unção sendo multiplicada. Qual é a recompensa? É o legado que vai tendo continuidade. Qual é a recompensa? É as pessoas terem contato com você e elas entenderem: eles carregam algo que eu não sei o que é, mas eu preciso caminhar com eles, eu preciso parar para ter tempo com eles, eu preciso que eles falem comigo, eu preciso que eles orem pela minha vida. Algo sobrenatural existe sobre a casa deles, eu quero experimentar isso. É a unção que vem dentro da tua casa primeiramente. Amém? Deus falou com você? Então fica de pé, vamos orar. Sabe, você que é pai, você que é sacerdote, ora pelos seus filhos. Ora, põe as mãos sobre os seus filhos. Não tenha receio de expor os teus filhos a ambientes sobrenaturais da presença de Deus. Não tenha receio, sabe, a gente está agora como igreja, 40 dias de jejum e oração. Temos uma sala de oração lá na igreja, e a gente tem falado para os pais: se você tem filho que ainda está no bebê conforto, mas já tem as vacininhas, já pode estar num ambiente, leva. Eles precisam estar expostos nos ambientes da presença de Deus, porque isso já é a unção que vai começar a ser derramada desde eles pequenininhos. Talvez eles não tenham nem entendimento, maturidade, mas já um óleo sendo derramado e multiplicado sobre eles.
e é isso que o Senhor nos chama, sabe? A tua igreja estica, tensiona o povo, sai da zona de conforto. Se você tem algo, se você já carrega algo do Senhor, você já tem o suficiente para ser multiplicado, já tem o suficiente para começar a ser derramado, e depois você entrar de novo na presença do Senhor, no secreto, fechar a tua porta no particular, e falar: Senhor, está vazio de novo, mas eu sei que o Senhor vai encher, então estou aqui, Senhor, enche mais, porque eu quero transbordar, continua enchendo, Senhor, enche-me. Às vezes a gente canta: enche-me, Deus, enche, mas para quê? Se a gente não está derramando o que a gente está querendo ser cheio. E o Senhor está falando: vá, ide, apresente-se aos sacerdotes. Não é fácil, meu irmão, se apresentar, você vai ter que se posicionar. Não é fácil, você vai ter que entender que você está morno, né? Ou você está quente ou você está frio, na verdade. Então eu preciso estabelecer o que eu quero na presença do Senhor. Davi, ele entendeu a unção que foi derramada sobre ele. Davi, ele entendeu o óleo que foi derramado sobre ele. E no momento que o gigante ali, Golias, começa a afligir ali, começa a afrontar, trazer ali o terror sobre o povo de Israel, Davi, quando ele chega naquele lugar, há uma unção sobre ele, a unção que capacita, a unção que quebra o jugo. Ali existia a escravidão, uma tensão de uma possível escravidão. Davi, ele percebeu: há uma unção sobre mim, e essa unção vai quebrar o jugo da escravidão. Eu tenho que enfrentar esse gigante, então é ele que eu vou enfrentar, porque eu carrego a presença de Deus. Valoriza o que você carrega, valoriza a presença do Senhor. Faz alguma coisa, fala para a pessoa ao teu lado: faz alguma coisa com a unção sobre a tua vida. Você falou tão tímido, fala com coragem, faz alguma coisa com a unção sobre a tua vida. Faz alguma coisa, meu irmão, só faz. Obedeça, seja fiel àquilo que Deus está colocando no teu coração. Eu estava falando com o pastor Felipe. Eu estava no evento que teve, na verdade, naquele evangelismo que aconteceu lá em Florianópolis, da cruz. Sabe aquele que tinha uma cruz na praia, e eu estava no violão, estava ali dentro daquela cruz ali, junto com o filho desse pastor amigo meu. E sabe como começou aquilo? Que depois começaram a replicar em diversos lugares, mas o primeiro que aconteceu, começou porque o pastor da igreja, a igreja é dentro de Florianópolis, e ele falou assim: essa ilha, ela é conhecida como a Ilha da Magia. E ele falou assim: essa ilha vai ser conhecida como a Ilha de Jesus. E ele começou a orar, e ele falou assim: eu preciso levar a igreja para esse lugar de despertar na presença de Jesus. O desperta não foi apenas porque era de manhã, era porque ele orou, e Deus colocou isso no coração dele: desperta, o povo precisa despertar. E aí ele falou assim: igreja, vamos despertar na presença de Deus, vamos amanhecer na praia, vamos ter adoração. A gente chega lá 4 horas da manhã, a gente começa a adorar o Senhor, e aí quando o sol começar ali a nascer, a gente começa a contemplar ali a grandeza do Senhor. Vamos ter esse tempo junto como igreja? Vamos. Tinham 350 pessoas. A igreja, era a igreja que ele pastoreia. Aí pessoas entregaram a vida a Jesus, e naquela mesma manhã pessoas foram batizadas. Aí daqui a pouco o Senhor continuou confirmando: faz mais um desperta. No outro foram 800 e poucas pessoas. Faz um terceiro, foram 1000 e poucas pessoas. Faz um quarto, foram mais 1000 e poucas pessoas. Aí ele fez a 5ª vez, e ele acordou. Quando eles começaram a despertar ali, e o sol começou a nascer, ele começou a olhar, e de repente já eram mais de 5.000 pessoas na praia. E aí ele me ligou, falou: Anderson,
vem cá, cara, eu preciso de você, a gente vai fazer a 6ª edição do Desperta. E aí nós estivemos lá. Eu cheguei lá 3h50 da manhã na praia, existia uma multidão em volta daquela cruz que eles fizeram com lâmpadas, com velas. Nós começamos a adorar a Deus 4 da manhã. Quando começou a amanhecer o dia, a gente não conseguia entender quantas pessoas haviam, porque já tinham mais de 10.000 pessoas naquela praia. E aí quando ele chamou, fez o convite para a salvação, ele falou assim: não há lugar melhor para você estar do que na cruz de Cristo. Sabe, começaram a vir mais de 350 pessoas, e elas começaram a entrar naquela cruz, chorando, quebrantadas, e aí começaram a entregar a vida a Jesus ali. Dali já ensinamos sobre o batismo, e já foi para a praia, todo mundo ali, serem batizadas. Sabe como começou? Com a unção que vem de casa. Começou com uma oração: Senhor, eu preciso de algo para despertar a igreja. E o Senhor colocou no coração dele: então esse é o nome, Desperta. Sabe o que aconteceu? A prefeitura de Florianópolis contactou ele e falou assim: cara, eu creio na Bíblia, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que a palavra de Deus é a verdade. O que você precisa de nós para o próximo Desperta? E agora o Desperta começou a ser chamado para diversos lugares. É isso que eu estou falando, meu irmão. Faz alguma coisa com aquilo que Deus tem te dado. Faz alguma coisa com a unção que Ele tem derramado. Como que a gente quer ver Belém transformado, se a gente só quer esperar as pessoas virem para dentro da igreja? A igreja somos nós. É a igreja que o Senhor está falando: ide, vá, apresente seus sacerdotes. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eu oro por cada vida aqui, eu oro por aqueles que estão online agora também, Senhor. Senhor, eu oro por essa unção que vem do alto, que o Senhor derrama sobre nós, assim como o Salmo 133 lá diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo sobre a cabeça, o óleo precioso sobre a cabeça. Senhor, que nós venhamos valorizar o óleo sobre a nossa cabeça, que nós venhamos valorizar, Senhor, esse azeite, essa unção que está sobre nós. E Senhor, leva-nos para esse lugar de sangria, leva-nos, Senhor, esse lugar de tensão, aonde vai ser extraído de nós o óleo precioso, o óleo puro, o óleo de retidão, o óleo, Senhor, que tem amor, o óleo que tem zelo, o óleo, Senhor, que tem devoção, o óleo que tem temor do Senhor, o óleo que é valorizado, Senhor, essa unção que vem do Senhor, que nós nunca venhamos negligenciar a unção que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, nós pedimos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa-nos, Senhor, quando nós temos apenas falado da unção, mas nós não temos exercido a unção que está sobre nós. Perdoa-nos, Senhor, quando temos sido apenas a igreja que espera que as pessoas venham, e nós estamos num lugar tão acomodado, as pessoas não sabem o que nós carregamos. Nós precisamos ir, nós precisamos nos apresentar aos sacerdotes, nós precisamos contar os nossos testemunhos, nós precisamos falar daquilo que o Senhor tem feito, nós precisamos, Senhor, deixar um legado no coração das pessoas, e principalmente deixar um legado dentro da nossa casa. Então, se você puder agora, levante um clamor sobre a tua casa, levante um clamor sobre a tua família, sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, mas não fique calado, erga a tua voz, é o teu clamor agora. Vamos lá, comece a orar, comece a colocar a tua família diante do Senhor. Põe os teus filhos, põe os teus sobrinhos, põe os teus familiares. Senhor, nós declaramos em fé que nenhum se perderá. Senhor, eu oro pelos meus filhos, que eles continuem sendo uma voz da tua verdade, uma voz, Senhor, do teu reino. Senhor, que eles sejam a expressão de adoração por onde eles passarem. Senhor, que eles nunca se percam, que eles nunca se desviem dos seus caminhos, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles manejem bem a palavra da verdade, que eles sejam bem-aventurados. Senhor, os filhos dos meus filhos,
todas as gerações que virão serão abençoadas, serão benditas. Senhor, eu oro e eu declaro, Senhor, que esta unção sobre a minha casa, sobre a minha família, ela não será escondida, mas ela será apresentada, ela será conhecida. Senhor, nós tomamos posse, Senhor, deste lugar, esse lugar de responsabilidade, de nós fazermos algo com aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, nós te agradecemos por esse óleo precioso sobre as nossas cabeças. Nós te agradecemos pela unção do alto, do autor e consumador da nossa fé. Pai, eu oro por cada igreja representada aqui, eu oro por cada vida e família representada aqui. Senhor, multiplica a unção, estica-nos na nossa fé particular, estica-nos na nossa fé publicamente, e estica-nos na nossa fé, Senhor, pessoal. Essa é a nossa oração. Leva-nos a um novo nível de cristianismo, leva-nos, Senhor, a um novo nível de fé, leva-nos a um novo nível de santidade, de retidão. Senhor, este é o nosso desejo, e esta é a verdade do nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém.